Durante meus estudos para a criação de material de aula para este canal e para o site Administrando, conheci duas mulheres excepcionais, porém pouco conhecidas no Brasil. Fiquei tão apaixonado por elas que não poderia deixar de prestar a minha homenagem a elas através deste canal, por meio de 2 vídeos biográficos que chamarei de pioneiras da administração. A primeira mulher excepcional que vamos abordar é Lillian Gilbert. Embora ela já fosse conhecida, sempre viveu à sombra de seu marido, Frank. No entanto, fiquei surpreso com o material que ela continuou a produzir ao longo das décadas após a morte de seu marido. A outra mulher é Mary Parker Follett, que eu não conhecia, mas fui gentilmente apresentado a ela por Mota e Vasconcelos em seu livro Teoria Geral da Administração, despertando minha curiosidade por conhecê-la um pouco mais. Neste primeiro vídeo biográfico, vamos abordar a vida de Lillian Gilbert e no próximo falaremos um pouco mais sobre Mary. Tenho certeza de que vocês também se apaixonarão por essas duas mulheres, mesmo que o meu talento para apresentá-las possa não fazer jus à grandeza delas. Lillian Gilbert. É sobre esta mulher que iremos falar hoje. O meu nome é Kleber Ximenes e este é o canal Administrando. Seja muito bem-vindo. Frank Bunker Gilbert nasceu em Fairfield, no estado do Maine, na costa leste americana. Ele foi um engenheiro industrial americano conhecido por seus estudos sobre tempos e movimentos. Seu pai faleceu quando Frank tinha apenas 3 anos, o que incentivou a sua mãe a se mudar para Boston, Massachusetts, em busca de uma melhor educação para seus filhos. Alguém agora pode estar se perguntando, com toda a justiça, mas esse vídeo não era sobre a biografia de Lillian? Eu te afirmo que sim, mas acredite, era assim mesmo que Lillian Gilbert era apresentada ao público para conseguir divulgar o seu trabalho. Te explico. Nos primeiros anos, Lillian sempre foi apresentada à sombra do marido Frank. Os primeiros livros que ela escreveu tiveram que ser atribuídos a Frank, com Lillian sendo apresentada como coautora. Mesmo hoje, quando os autores atuais falam dos trabalhos realizados por ela no campo da psicologia organizacional, não se faz distinção entre Frank e Lillian. Esses estudos são sempre apresentados como trabalhos do casal. A verdade é que o casal compartilhava, sim, ideias que visavam humanizar o sistema Taylor sem prejudicar os resultados prometidos. Mas jamais a comunidade acadêmica e editorial da época aceitaria que Lillian brilhasse sozinha. Apesar de Frank ter sido um homem visionário e excepcional e de ter dado um grande apoio a Lillian para superar o sistema machista da época, nosso objetivo aqui é focar apenas no brilhantismo de Lillian. Então, até mais, Frank. Muito obrigado, mas não se preocupe, também é impossível falar de Lillian sem mencionar você. Tchau. Lillian Evelyn Moller nasceu em Oakland, na Califórnia, em 24 de maio de 1878. Ela pertencia a uma família rica de incorporadores imobiliários. Quando conheceu Frank, ela já era mestre em inglês e foi a primeira oradora da história da Universidade da Califórnia a discursar em uma formatura, isso no ano de 1900. Ela pretendia fazer doutorado, mas conheceu Frank, que já era um empresário de sucesso, em 1903. Os dois se casaram no ano seguinte e logo Lillian
engravidou, o que a fez adiar os seus planos. Nos anos seguintes, Lillian deu à luz a 12 filhos, sendo que a sua última filha nasceu em 1922. O site do programa Lamelson, do MIT, lembra que Lillian tinha bons motivos para buscar a melhoria da eficiência e conveniência dos utensílios domésticos. Nota-se, não? Afinal, ela era uma autora ocupada, professora, inventora e mãe de 12 filhos. Atribui-se a Lillian e ao seu interesse pela psicologia industrial a filosofia de administração científica propagada pelo casal, que tratava os trabalhadores com mais justiça do que era a prática na época. Lillian pretendia que a administração científica não se preocupasse apenas com a eficiência dos movimentos, mas também com a felicidade do trabalhador. Ela iniciou um doutorado em psicologia na Universidade de Chicago, mas não concluiu. Antes de 1912, ela teria submetido sua dissertação de doutorado, que acabou sendo publicada como um livro em 1914, intitulado A Psicologia da Administração. O lançamento do livro gerou uma situação inusitada que demonstra o machismo contra o qual Lillian teve que lutar. A editora insistiu que seu nome aparecesse como L.M. Gilbert, para evitar que a autora fosse rejeitada pelos leitores do sexo masculino. Neste livro, ela enfatizou que a ênfase da administração deve estar mais na pessoa do que no trabalho, e que o treinamento e a educação industrial eficazes ajudariam os trabalhadores a fazer melhor uso de suas habilidades no trabalho. Aliás, Lillian obteve o seu doutorado em Brown em 1915, tornando-se a primeira pessoa entre os fundadores da administração científica a obter o grau de doutor no campo da psicologia industrial. Em Providence, Rhode Island, o casal prestou consultoria à New England Bus Company, uma fábrica de máquinas de trançar cadarços. Lá o casal Gilbert implantou o sistema Taylor, mas também aproveitou a oportunidade para colocar em prática algumas de suas próprias ideias. Uma delas foi a instalação de uma caixa de sugestões com premiação mensal em dinheiro para o trabalhador que apresentasse a melhor ideia nova para melhorias na fábrica. Lillian realizou estudos nos quais confirmou a importância do intervalo para descanso para promover o aumento da produtividade dos trabalhadores, um conceito incomum para a época. Foi também ela que projetou uma série de experimentos de estudos de movimentos, os quais foram testados por Frank na Butt Company, e que acabaram sendo a realização profissional mais significativa dos Gilberts. Uma outra grande inovação do casal Gilbert foi a criação do ciclógrafo, que consistia de uma mesa especial com um padrão de grade desenhado sobre ela e na qual Frank filmava Lillian fazendo várias pequenas tarefas sobre os quadrados da grade, enquanto ela usava um anel com uma pequena luz elétrica ligada a ele. A análise das filmagens permitia a avaliação de cada movimento realizado, de modo a que se pudesse eliminar os movimentos inúteis ou ineficientes, em prol daqueles mais úteis e eficientes. Em 1913, os Gilberts criaram a Escola de Verão de Administração Científica, onde ofereciam cursos sobre estudos de movimentos e sobre pesquisa em psicologia aplicada à administração. A escola atraiu vários profissionais de gestão de todos os cantos dos Estados Unidos e ajudou a chamar a atenção de todos para a habilidade dos Gilberts como engenheiros industriais inovadores. Nesse tempo, Lillian começou a aparecer bastante nos jornais e revistas como uma nova figura feminina americana, a mãe trabalhadora.
Nas entrevistas, ela costumava dizer que uma casa bem organizada permitia que as mulheres pudessem seguir uma carreira sem muito estresse. Apesar de todas as conquistas e do reconhecimento que Lillian recebeu nesses primeiros anos, a morte súbita de Frank, em junho de 1924, por causa de um ataque cardíaco, quase pôs fim à carreira dela. Ela logo percebeu que, mesmo com todas as suas qualificações impressionantes, os executivos corporativos não estavam dispostos a contratar uma mulher como consultora. Os escritores do movimento taylorista também passaram a assumir o crédito pelos estudos de movimentos e a ignorar o trabalho de Frank e Lillian em suas publicações. Em resposta a essas dificuldades, Lillian se reinventou. Ela começou assumindo o lugar de Frank na Conferência Internacional de Gestão, em Praga, apenas 4 dias após a morte dele. Seu discurso lhe rendeu reconhecimento pela coragem demonstrada. Logo em seguida, ela fundou o Instituto do Movimento e passou a escrever diversos artigos para revistas femininas sobre gerenciamento doméstico. Em 1927, publicou o livro chamado A Dona de Casa e Seu Trabalho. No ano seguinte, escreveu um artigo para a revista Survey, intitulado A Era das Máquinas, no qual examinava os efeitos da mecanização na satisfação do trabalhador. Neste artigo, ela defendeu a importância de que as máquinas fossem projetadas de modo a preservar no trabalhador um sentimento de habilidade e de fazer as coisas em vez de ser apenas um mero cuidador de uma máquina. Essa visão era claramente diferente daquela tradicionalmente atribuída à administração científica, de criar um trabalho baseado em movimentos monótonos e repetitivos. Lillian também se tornou consultora de fabricantes de eletrodomésticos e departamentos de economia doméstica em faculdades por muitos anos. Em 1935, ela foi contratada pela Purdue University como professora de administração, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo de professora titular nesta universidade. Ao longo dos anos, Lillian também foi professora de psicologia e gestão no Bryn Mawr College, no Newark College of Engineering e na Rutgers University. Lillian foi uma das primeiras especialistas em eficiência a reconhecer e tratar a fadiga e o estresse como fatores prejudiciais à produtividade. Ela implementou a prática de intervalos regulares para descanso durante a jornada de trabalho e na tesouraria da Macy's, que era constantemente preenchida com o ensurdecedor som de moedas correndo por tubos pneumáticos, tomou medidas para reduzir o barulho. Isso permitiu que os trabalhadores desempenhassem suas tarefas com menos estresse. E como a vida de Lillian é marcada pelo pioneirismo, ela também foi a primeira mulher a se tornar membro da National Academy of Engineering, além de ser a primeira mulher a receber o prestigioso Prêmio Hoover, que é concedido por organizações de engenheiros em reconhecimento a contribuições importantes para a humanidade. Ela também foi a única mulher delegada no Congresso Mundial de Engenharia, realizado em Tóquio em 1930. Essas conquistas notáveis foram também reconhecidas quando seu retrato foi estampado em um selo postal em 1984. No seu trabalho no campo da administração do lar, Lillian Gilbert foi responsável por várias inovações que facilitam ainda hoje a vida diária em nossas casas, como, por exemplo, as prateleiras dentro da porta da geladeira, uma das primeiras batedeiras e a lata de lixo com pedal. Eu duvido que você soubesse disso, não é?
Ela pode ser considerada feminista por conta do seu foco nas áreas de interesse feminino e na realização individual da mulher trabalhadora. Isso pode ser visto não somente nas suas invenções, mas também em seu artigo de 1928, intitulado Por que as Mulheres Têm Sucesso nos Negócios?, publicado na North American Review. Nele, ela apresenta dicas práticas para mulheres que buscam sucesso no mundo dos negócios, além de alertar para o perigo de se usar a carreira para fugir dos problemas no lar, já que situações semelhantes de enfrentamento de problemas também podem ocorrer no mundo dos negócios. Ou seja, isto seria pular da frigideira para a fogueira. Lillian também defende que meninos e meninas devem ser encorajados a explorar e desenvolver seu potencial individual, e que homens e mulheres devem compartilhar experiências em casa e no trabalho, de modo que o cuidado com a casa e a família se torne uma fonte de satisfação pessoal e a habilidade para o sucesso nos negócios. Também percebemos que Lillian demonstra uma preocupação evidente com o equilíbrio entre a vida familiar e profissional, tanto para homens como para mulheres. Em suas obras, ela frequentemente ressalta a importância da família, o impacto que esta tem na satisfação do trabalhador e os efeitos das pressões industriais na vida doméstica. Além de seu trabalho como teórica da administração, com ênfase na atuação da mulher em casa, Lillian também deu continuidade ao trabalho de Frank em relação à reabilitação de pessoas portadoras de deficiência. Ele, então, utilizou os seus princípios de administração científica para auxiliar na reabilitação dos deficientes. Aliás, foi essa atuação de Frank com portadores de deficiência que deu origem aos 17 movimentos fundamentais que o casal chamou de Terbligs. E aqui neste momento que vai uma dica para você. O trabalho voluntário pode trazer insights importantes. Como resultado de seus estudos nessa área, Lillian se tornou coautora, em parceria com Edna Yost, de um livro intitulado Vidas Normais para os Deficientes, publicado em 1944. Em um de seus últimos artigos, intitulado Trabalho e Gestão, e publicado em 1962 na revista Advancement of Management Office Executive, quando já tinha 84 anos de idade, ela resumiu a filosofia que norteou a sua longa carreira, afirmando que a função da administração deve ser o benefício da humanidade. Isso inclui a própria pessoa, a família, o lar, o papel de cidadão e o voluntariado. Ela enfatizou que aplicar os princípios da administração apenas na indústria é algo sem propósito, a menos que se leve em consideração seus efeitos em outras áreas da vida e que todas as decisões devem ser questionadas com base nisso. Lillian Gilbert sempre foi muito ativa, até mesmo em seus últimos anos. Aos 90 anos, ainda estava dando aulas antes de falecer, em Scottsdale, Arizona, aos 94 anos de idade, em janeiro de 1972. É importante ressaltar que este vídeo é apenas um resumo e que há muitos detalhes interessantes sobre a vida de Lillian que valem a pena se explorar se o estudante desejar. Ela foi uma psicóloga, engenheira e administradora, e suas contribuições em todas essas áreas foram significativas. Sem dúvida, a vida e o trabalho de Lillian, assim como o de Frank, confirmam a tese de Taylor sobre como a busca pelo lucro levou à distorção da aplicação do Taylorismo nas indústrias, pois os profissionais que aplicaram suas técnicas desprezaram a filosofia adjacente desenvolvida pelos seus grandes autores, como Taylor, Gantt e o casal Gilbert, que estavam comprometidos com o desenvolvimento da humanidade.
Isso contribui para a crítica da administração científica como uma teoria alienante. Precisamos lembrar que toda a teoria da administração e sua aplicação nas empresas deveriam, em primeiro lugar, ter um interesse genuíno no desenvolvimento da humanidade e de cada indivíduo. O lucro deveria ser verdadeiramente encarado como uma consequência secundária da realidade prática, e os aspectos filosóficos da teoria não deveriam ser vistos apenas como uma ideia bonita nos discursos acadêmicos. Você já pensou em transformar a sua atuação profissional em uma verdadeira fonte de desenvolvimento para a humanidade? Foi assim que os grandes gênios fizeram história. Mas o mundo não vai a lugar nenhum apenas com os grandes gênios. O mundo precisa que cada um, eu e você, façamos a diferença. Pense nisto. Até a próxima. Se você ficou com alguma dúvida ou deseja que eu explore melhor alguns dos assuntos tratados na aula, deixa aí embaixo nos comentários que pode ser que eu grave um novo vídeo tratando melhor do assunto que você indicou. Muito obrigado por assistirem este vídeo até o final e até a próxima aula.